Como podemos afirmar diante de um acontecimento, de uma intuição interior, que isso é de Deus? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos caminhando agora para mais uma palavra. Você que chegou a primeira vez, se inscreva, participe conosco todos os dias. Lembrando que no domingo também temos a graça do nosso fundador, Padre João Henrique, está deixando para você a palavra, tá? Essa palavra meditada, sempre com muita profundidade, e que você também não pode perder esta oportunidade de meditar ali com ele, recebendo também um pouco deste dom da palavra que o Senhor deu a este grande homem. Quero pegar com vocês a palavra que está em João, capítulo 21, do versículo de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que eram 2, mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. E eles disseram: também vamos contigo. E saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. É interessante percebermos que a noite é um lugar, é um tempo apropriado para se pescar. Quando você vai fazer um pouco de pescaria, um pouco que eu estou aprendendo aqui em casa, tem um lago muito bonito, acho que talvez alguns de vocês já viram por algumas imagens. Então as pessoas que vão pescar percebem que no começo do dia, ou no final da tarde ou à noite, é o lugar, é o momento que se pega mais peixe. E eu posso ratificar, ou seja, confirmar isso, porque algumas pessoas que vieram pescar aqui à noite pescaram muito mais peixe do que aqueles que pescam durante o dia. Então eles já haviam saído para pescar no momento apropriado, mas não pescaram nada. Dificilmente, se não pescaram na noite inteira, vão pescar durante o dia. Essa era a lógica, né? Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? E responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. E essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. E aqui tem essa lógica. O que aconteceu? Eles não tinham pego nada. Aquela pessoa que está na praia pergunta se eles têm alguma coisa para comer. Eles dizem que não. E ele fala: olha, joga à tua direita. E eles apanharam inúmeros peixes. O que acontece com o discípulo amado nesse momento? Ele viu aquilo que eram os frutos, viu o que tinha acontecido, provavelmente ligou tudo isso à multiplicação dos pães e dos peixes, levou então isso para dentro de si, e logo a correspondência é o Senhor. Isso é próprio dele, é ele que faz essas coisas. E ele logo exclamou para Pedro: é o Senhor. E Pedro
sabendo desta intimidade do discípulo amado, ele nem se questionou, será que é ele? Não. Pode ser, não pode. Não, ele simplesmente pulou na água, vestiu a roupa e pulou. Porque quando o discípulo amado estava falando aquilo, ele percebe a verdade. Por isso, como nós reconhecemos o Senhor? Reconhecemos pelo fruto. Ah, Padre, eu sonhei sobre isso, sobre aquilo outro. Pois é, reconhece pelos frutos. Ah, eu sonhei catástrofes. E as catástrofes aconteceram. Sonhei que uma pessoa morreu e aquela pessoa morreu. Então, espera aí. O fruto aqui não está sendo bom. Então, isso nos coloca uma certa questionamento, porque pode ser Deus, mas pode ser uma ação do mal, pode ser Deus que te chama a orar, pode ser uma ação do mal que quer te pressionar e que quer causar em você tristeza, causar em você ressentimento de que realmente esteja alguma coisa para acontecer de ruim. Então, como eu ajo nesse instante? Então, não dá para saber. Fazemos o que é a lógica, rezamos pela situação e pedimos para ela não acontecer, porque a situação, se ela é má em si, não deve acontecer. Pode ser que Deus está te dando aquela visão para preparar, para rezar para aquela pessoa, para que ela faça uma boa passagem. Sim, pode ser, mas o resultado negativo, de tristeza, de abatimento, de sofrimento, esse não provém. Provavelmente, tentação do mal. Bom, mas se o resultado é positivo, eu começo a rezar, coloco o intercedo, então aquela pessoa ela faz a passagem bem, eu sinto já naquela experiência, uma experiência de intercessão, coloco em prática para ajudar aquela pessoa, então aquilo acontece. E tem fatos à nossa volta, eu não sei se faço isso, se faço aquilo. Tente, se você viu que não é pecado mortal, que não é um pecado venial, que aquilo ali tem realmente um traço que quer levar a uma bondade, então você faça e veja os frutos. Se não tem muitos frutos, volta atrás, porque é da tua cabeça. Se deu muitos frutos em abundâncias, como estes peixes, vá, siga, é o Senhor. Algumas vezes a gente precisa sempre ter esta lógica. Um exorcista de uma das dioceses, fui numa homilia dele, esse inclusive ele já faleceu, um homem santo, muito santo. E esse homem estava falando na homilia de uma coisa que para nós aqui na nossa comunidade é uma coisa normal, né? Nós rezamos pelas pessoas, elas repousam no Espírito. Só que ele não tem essa tendência carismática que talvez, tendo a tendência de orar com os carismas, ele teria isso já de uma certa naturalidade na sua vida. Mas o que aconteceu? Ele percebia que muitas vezes quando ele orava por algumas pessoas e dava a bênção, algumas pessoas caíam no chão. Ele não sabia se aquilo era bom ou não, se era um ato psicológico, como muitos podem argumentar, que é uma ação psicológica que é feita em relação a outra pessoa. Enfim, ele não sabia, mas ficou na dele. O que aconteceu? Ele falava assim, isso ele falando na homilia, não estava falando para mim, mas estava falando para dezenas de pessoas. E aí ele dizia assim, o que acontecia? A pessoa chegava lá com problema de trabalho, problema de saúde, problema disso. Eu colocava as mãos, rezava, a pessoa caía. E quando ela levantava, não tinha problema mais. Ele dizia, isso só pode ser de Deus. Porque uma pessoa que ao receber uma bênção, que é de Deus, uma oração que provém de um desejo de que ela receba algo bom, ela cai lá no chão e quando volta tem seus problemas resolvidos internamente. E ele dizia, isso só pode ser de Deus. Entende a lógica? É a lógica evangélica. Olha os frutos. Pelos frutos você vai conhecer a árvore. O discípulo tinha muito isso no coração. O discípulo amado vivia sobre essas circunstâncias. E você, que quer viver nessa dimensão de intimidade com Deus, muitas vezes você vai ter que lidar com coisas sobrenaturais, com coisas que Deus te dá na intimidade, com coisas que Deus vai te colocando. Eu não dá para ainda saber se é de Deus. Pois é, começa a olhar os frutos. E lógico, de preferência, tem alguém mais velho, alguém mais experiente, um orientador espiritual que possa te ajudar neste caminho. Mas olhe os frutos. Percebeu os frutos ruins? Sai fora, porque não procede de Deus. Pense,
um pouco sobre isso, sobre as várias coisas que você começa a questionar se são de Deus ou que não são. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.